Está orando pela vida dele. Glória a Deus, celebrei. Amém, irmão? Glória a Deus. Vamos ficar levantando um clamor sobre a vida dele. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, ele agora está aqui todo o céu na tua presença, meu Pai. Ah, meu Deus, meu Pai, Senhor, vai Faça ele, Pai, usa ele. Vai capacitando ele cada vez mais, meu Deus, que levanta essa palavra nessa noite, Dele em todo sentido na Pai, palavra, no trabalho, Pai, Pai. vai desfazer Tudo que foi feito contra é ele. no nome do Senhor Jesus. Vai desfazendo, vai abençoando, Pai. Vai abençoando seu filho, a sua casa, a sua família. Ser restaurado a sua vida. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Cumprimenta a igreja capaz de ser um amém? Amém. Glória a Deus. Queria pedir aos irmãos para estar abrindo sua Bíblia aí no livro de Marcos. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 4. Glória a Deus, aleluia. Assim também como eu não sabia a palavra que os irmãos iam trazer. Glória a Deus. Eu estou confirmando a palavra de hoje. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os irmãos Aleluia. acharam? Amém. Glória a Deus. E o título está assim: A parábola do semeador. E a palavra do Senhor Jesus diz assim: E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram, e outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, e vingou, e cresceu, e produziu 30, outro a 60, e outro 100. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Somente até aqui. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Igual a gente vê aqui no versículo do 1, que o semeador, ele sai a semear, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E o que o Senhor tem para falar nessa noite, que a gente tentando sobre essa palavra aqui, a gente vê que olhando por essa palavra, a gente pode ser o semeador. Glória a Deus, aleluia. Porque o Senhor quis dizer nessa palavra que o semeador, quando ele está saindo para semear, e somos como eu e você, quando sai para levar a palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Mas assim como nós a palavra do Senhor vem nos dizer aqui, que a gente somos semelhantes, o que está junto ao caminho, glória a Deus, aleluia, onde que a semente caiu. A gente somos semelhantes também, o caminho onde que a semente caiu. Glória a Deus, aleluia, porque, como diz a palavra do Senhor aqui, a semente, ela é a palavra. Glória a Deus, ela é semente. Aleluia. No versículo 26, ela é semelhante ao reino dos céus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E como se diz esse versículo, semelhando ele, a parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Glória a Deus, aleluia. E como tem sido assim na nossa vida, na minha, na sua vida, glória a Deus, aleluia.
Porque para a gente, glória a Deus, aleluia, para a semente estar crescendo em nós, que nós somos ali, nós somos a terra, glória a Deus, como eu já disse aqui. Então, para a semente estar crescendo em nós, que é a semente, a palavra do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia, a gente temos que estar ali, glória a Deus, aleluia. A gente está, vamos supor que a gente estamos em casa, aí a gente pega e fala, hoje eu vou lá na igreja, glória a Deus, aleluia. Aí a gente pega, vem para a igreja, mas quando a gente chega aqui, a gente recebe a palavra, mas aí nós vai embora, 1 ou 2 dias depois, a gente já esquece daquilo que foi pregado aqui, glória a Deus, aleluia. A gente já esquece daquilo que foi falado aqui, daquela semente que foi colocada em nós aqui, glória a Deus, aleluia. Aí muitas vezes é onde que essa semente ela impede de crescer dentro do nosso coração, glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor Jesus fala que a ave vem do céu e a comeram. Essa semente, glória a Deus. Aleluia. Só que essa ave é semelhante a Satanás, glória a Deus, aleluia. Porque muitas das vezes o semeador vem, ele coloca a semente no nosso coração, mas aí a gente pega e deixa o Satanás estragar essa semente, glória a Deus. Aleluia. Essa semente que Deus colocou no meu e no seu coração. Glória a Deus. Aí nessa noite de hoje eu venho falar com você quantas vezes que o Senhor vai ter que plantar semente no seu coração e você vai deixar o Satanás arrancar. Glória a Deus. Porque o caminho certo, você já sabe qual que é. Glória a Deus, aleluia. Mas mesmo assim você ainda deixa o Satanás vir e arrancar a semente. Glória a Deus. Então não adianta eu vir para dentro da igreja, ou então eu já estar aqui dentro da igreja, mas quando eu sair lá para fora, eu deixar, eu esquecer da palavra que foi dita aqui, eu esquecer daquilo que foi pregado aqui, glória a Deus, que aí a semente ela impede de crescer dentro do meu coração, glória a Deus, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque assim como diz a parábola no versículo 26, que fala que o reino dos céus que a semente é semelhante ao reino dos céus, glória a Deus, que o homem deita de noite, ou ele levanta de dia, ou no meio da noite, e a semente já brotou. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, porque você está deixando essa semente de brotar no seu coração, glória a Deus, aleluia. Porque você está deixando a semente não infiltrar para dentro de você, do seu coração, que é a palavra do Senhor Jesus, que é os caminhos do Senhor Jesus, que é seguir na presença do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. O que é isso que você está deixando e que você está impedindo dessa semente estar crescendo dentro de você? Glória a Deus, aleluia. Porque o reino do céu é o reino do único caminho. Glória a Deus, aleluia, não tem outro caminho. Então você que está aqui dentro da igreja também, você precisa deixar essa semente crescer dentro de você, para que Satanás não venha e traga a sua semente, Glória a Deus, para que Satanás não venha e tire a semente de você. Porque quantas pessoas no dia de hoje que estão dentro da igreja, que vem para a igreja, mas na hora que sai já esqueceu de tudo que foi pregado aqui dentro. É verdade, Senhor. De tudo que foi falado aqui dentro, glória a Deus, aleluia. Já esqueceu do reino dos céus. Quantas pessoas hoje em dia que estão dispersas dentro da igreja, e é isso que o Satanás quer fazer. Glória a Deus, ele não quer tirar você de dentro da igreja, ele quer te deixar dentro da igreja, mas sem você saber que está no caminho certo. Glória a Deus, aleluia. Aí você vai estar dentro da igreja, mas só que morto espiritualmente. Glória a Deus, só vai estar dentro da igreja de corpo presente. Glória a Deus, e quando você vem para a igreja, você não pode estar dentro da igreja só de corpo presente. Glória a Deus, você tem que entregar de alma e coração. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, para que você venha na frente. Porque para você estar aqui nesse dia de hoje, você foi, alguém lançou a semente sobre você. Glória a Deus, aleluia. E essa semente brotou, por isso que você está aqui nesse dia de hoje. Glória a Deus, mas não deixe que Satanás venha e traga essa semente que está dentro de você. Essa chama que acende você seguir nos caminhos do Senhor, e você está nos pés do Senhor. Glória a Deus, aleluia. De você mesmo, você que já está dentro da igreja, que já está seguindo os caminhos do Senhor, firmar mais
na presença do Senhor, para estar no Senhor, nos caminhos do Senhor. Glória a Deus. Senão Satanás vem e traga essa semente. Glória a Deus. Então hoje você não pode deixar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o versículo 5 vem nos dizer que a outra semente ela caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. Glória a Deus, aleluia. E assim como eu falei, glória a Deus, essa semente ela caiu em pedregais e mesmo assim ela nasceu. Aleluia, glória a Deus. Só que da mesma forma que essa semente nasceu sobre pedras, assim que vem o vendaval, a tempestade, ela cai, porque a raiz dela não está firmada. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Essa semente ela brotou, mas ela brotou temporã, ela não brotou para ficar. Glória a Deus, aleluia. E muitas das vezes a gente não pode deixar isso acontecer. Glória a Deus nas nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. A gente tem que deixar a semente entrar para ficar profunda. A gente tem que procurar os caminhos do Senhor, de estar na presença do Senhor, de deixar a raiz afundar sobre os nossos corações, de estar cada dia ali mais fundo na presença do Senhor, porque não tem outro caminho. O caminho do Senhor é o único caminho. Glória a Deus, aleluia, porque esse solo ele tinha pedregais. Glória a Deus, aleluia. E quantas vezes a palavra do Senhor ela vem de frente com o nosso coração, mas a gente só deixa ela no superficial. Glória a Deus, não deixa a palavra do Senhor adentrar sobre a nossa vida, adentrar sobre a nossa casa, adentrar sobre o nosso coração. Glória a Deus, aleluia. Então a gente não podemos deixar que essa semente ela venha frutificar, ela venha crescer, mas ela não venha adentrar sobre o nosso coração. Glória a Deus, porque assim como veio o temporal, ela vai cair. Glória a Deus, aleluia. Aí nós vamos escandalizar, como se diz a palavra do Senhor aqui. Porque quando vier a tribulação, porque quando vier a tempestade, a chuva, essa semente ela não vai. Glória a Deus, aleluia, ter mantido de pé. E para nós mantermos de pé, a gente tem que estar sempre nos pés do Senhor. Aleluia, Grandes coisas o Senhor fez na nossa vida, fez e faz na nossa vida todos os dias. Porque hoje, para nós estarmos aqui hoje, a gente não sabe, mas pode ter sido uma batalha espiritual para nós chegarmos até aqui. Glória a Deus, aleluia. E mesmo assim o Senhor te deixou de pé. O Senhor não deixou mal algum chegar sobre você, chegar à sua tenda. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E mesmo assim, muitas das vezes a gente deixamos de ir para a presença do Senhor, sabendo que o caminho do Senhor é o melhor caminho. Glória a Deus, então não podemos nos manter enganados. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no versículo 6 vem nos dizer: mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. É como eu falei aqui, nós não podemos deixar as coisas do Senhor Jesus ali na margem. Glória a Deus, aleluia. Nós não podemos deixar as coisas do Senhor Jesus ali na margem, não deixar afundar, porque tem muitas coisas na nossa vida que a gente pega e vai com tanta intensidade para fazer. E por que a gente não tem a mesma intensidade para fazer as coisas do Senhor? Glória a Deus, aleluia. Por que a gente não temos a mesma intensidade para estar ali cessado nos pés do Senhor? Glória a Deus, aleluia. Como se diz ali, quando esses dias eu estava refletindo na palavra de Samuel, glória a Deus, no capítulo de Samuel, no Samuel, no capítulo 4, glória a Deus, aleluia, que vem ali falar dos filhos de Eli, e que os israelitas perderam a batalha com eles foi por causa que os filhos de Eli estavam ali dentro da igreja, estavam na presença do Senhor Jesus, mas estavam roubando a oferta. Glória a Deus, aleluia, do tabernáculo.
Ele estava roubando coisas do tabernáculo, fazendo coisas que não era agradável aos olhos do Senhor. Glória a Deus. E por causa de 2 homens, todos os israelitas perderam a batalha. Glória a Deus. Muitos homens foram mortos. Glória a Deus, aleluia. Assim como no versículo mais à frente fala da glória a Deus, aleluia. Como no versículo mais à frente ele vem nos falar ali da arca, glória a Deus, aleluia. E eles queriam ver ali o que tinha dentro. Glória a Deus, sendo que eles já sabiam o que tinha. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando a arca chegou em um tal lugar, eles já sabiam o que tinha dentro da arca, mas mesmo assim insistiram em ver aquilo que tinha dentro da arca. E eu fiquei meditando mais à frente e que ali o Senhor matou 50 homens, 50.000 homens e 70. E eu fiquei pensando ali que o Senhor pensa como é que eles estavam ali, né? Olhando para dentro da arca, para aquilo que era santo. E quantas das vezes as coisas santas a gente não dá valor para aquilo que é santo. Glória a Deus. E os filhos das trevas dão mais valor do que a gente. Porque no versículo mais à frente, no versículo anterior, a gente vai ver que a arca chegou nos filisteus. E lá quando estava lá nos filisteus, eles colocaram a arca perto da estátua de Dagon. E ali a estátua de Dagon caiu de pé, glória a Deus, nos pés da arca. Porque o nosso Deus é poderoso, nosso Deus, ele não há Deus que fique sobre ele, de pé sobre ele. Glória a Deus, o nosso Deus é o único Deus. Então ali pela segunda vez, à noite Dagon caiu de novo nos pés da arca e quebrou a estátua de Dagon. Glória a Deus. E ali eu vendo por essa palavra aqui, que quando a estátua de Dagon caiu, eles não deixaram ninguém pisar, nem na onde que a estátua de Dagon caiu. E aqueles em Israel que já viu a presença do Senhor, que grandes coisas o Senhor tinha feito na vida deles, não teve temor. A arca, glória a Deus, aquilo do Senhor que é santo. Então a gente tem que ter temor. Glória a Deus, aleluia. Porque os filhos das trevas, eles teve temor. Mas aqueles que eram santos, glória a Deus, aleluia. Aqueles que tinham um Deus que faz, que é vivo, não teve. Glória a Deus, aleluia. Chegou e abriu a arca para todo mundo ver. Glória a Deus, e o Senhor feriu aquela nação de Israel. Glória a Deus, mas mesmo assim a gente tem que estar nos pés do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, a gente temos que ter reverência dentro da casa do Senhor, reverência com as coisas do Senhor. Glória a Deus, porque quantos que estão aí fora que estão fazendo a maldade, mesmo assim tem reverência para Satanás. Então a gente tem que ter reverência ao Deus que nós servimos. Glória a Deus, aleluia. A gente não podemos fazer igual eles fez. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no versículo 7 vai nos dizer que outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. Glória a Deus, aleluia. E o que o Senhor quer dizer com nós nessa palavra? O que o Senhor quer dizer com nós nesse versículo? Porque tem muitas vezes que a semente, a palavra, ela é implantada no nosso coração, mas por algumas coisas da vida, por algumas ambições deste mundo, a gente acaba ficando cego por algumas coisas. Glória a Deus, não deixa passar as coisas do Senhor, dispersa. Glória a Deus, assim como nos diz a palavra, que algumas riquezas a gente fica cego. Glória a Deus, e deixa Deus para depois, deixa Deus para a última hora, quando a gente está na batalha, quando a gente está na luta. Glória a Deus, e não pode ser assim.
A gente não podemos vir só para a casa do Senhor quando as coisas estão tudo dando errado. Glória a Deus, aleluia. A gente tem que estar nos pés do Senhor a todo momento. A gente não podemos deixar missões de nada chegar aos nossos olhos. Aqui tampando os nossos olhos, a gente fica cego espiritualmente com coisa desse mundo, com coisa que vai ficar aqui. Então a gente tem que estar cada dia mais nos pés do Senhor, porque a vida do Senhor é próxima. Glória a Deus, aleluia. Porque a vida do Senhor é chegada, não tem outro caminho. O único caminho é o caminho do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então nesse dia de hoje, o que está no mundo que está te atrapalhando a chegar ao Senhor? Glória a Deus, aleluia. Como diz a palavra do Senhor, aonde que tiver o seu coração, glória a Deus, aonde que tiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Glória a Deus, aleluia. O seu coração tem que estar na onde? Esse dia, essa pergunta que eu faço para você. Glória a Deus, porque naquele grande dia você vai ficar com aquilo que está aqui. Se o seu coração tiver em bens materiais, se o seu coração tiver em pessoas, glória a Deus. Então, e antes de qualquer coisa, o nosso coração tem que estar nos pés do Senhor, tem que estar no nosso Deus, meu Deus, da nossa salvação. Porque o reino de Deus, glória a Deus, é santo, é o único caminho. Tem até outros caminhos, mas que leva à perdição, que leva os caminhos que não é do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E como se diz no versículo 8, e outra caiu em boa terra e deu fruto, que vigou e cresceu, e um produziu 30, e outro 60, e outro 100. Glória a Deus, aleluia. Então, através de um fruto que, glória a Deus, aleluia, através de uma semente que cresceu, aleluia, ela deu 30, depois 60 e outros 100. Glória a Deus, através de uma semente. Glória a Deus, aleluia. Então, nesse dia de hoje, você é a semente que Deus quer te usar. Glória a Deus, aleluia. Você é a semente que Deus quer frutificar sobre você frutos. Glória a Deus. Então, nesse dia de hoje, não deixe o Senhor para depois. Coloca o Senhor no primeiro lugar, que você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Glória a Deus, o que vai acontecer sobre a sua casa, sobre a sua família. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus só precisa de você. Glória a Deus, Ele está te chamando, Ele tem te chamado quantas vezes. Glória a Deus, aleluia. Como nos chama. Deus, Ele nos chama todo dia. Glória a Deus, aleluia. E a gente não podemos olhar para o homem, olhar para o que o outro pensa. A gente tem que olhar para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque tudo que é desse mundo vai ficar por aqui. Glória a Deus, aleluia. Não vamos levar nada. Não vamos levar nada desse mundo. E se Deus decidisse te levar nesse dia de hoje, glória a Deus, o que terá sido suas obras? Glória a Deus, o que você tem feito para o Senhor Jesus? Glória a Deus, porque tem muita gente que está morrendo lá fora e o pessoal está postando, vai para o céu. Vai para o céu, não vai para o inferno mesmo. Porque Deus deu um tempo de buscar Ele. Porque Deus enviou o servo jogou a semente, mas não deixou a semente frutificar, não deixou a semente crescer. Glória a Deus, e pediu que a semente cresça. E quantas vezes que a gente está indo para um lugar, igual eu estava aí no outro dia, glória a Deus, aleluia. Deus, Ele fala que vai nos levar para um lugar que já era para a gente ter chegado há muito tempo, só que muitas vezes a gente impede esse chegar. Como eu estava aí no outro dia, no GPS, fazer um serviço e chegando ali, era para me ter entrado, numa entrada eu não entrei, passei direto, depois eu tive que fazer o retorno lá embaixo. Aí eu peguei mais morro, peguei mais quebra-mola, mais buraco. Então assim, um caminho que não era para mim ter passado, eu tive que passar porque eu estava disperso. Glória a Deus, aleluia. Quantas vezes você está disperso, Deus já era para te ter entregado o caminho que era para você ter chegado há muito tempo. Aleluia, Senhor. Você passa disperso. Glória a Deus, aleluia.
Então não deixe para depois as coisas do Senhor Jesus. A gente tem que estar ligado com o Senhor, a gente tem que estar nos pés do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é somente até aqui. Aleluia. O Senhor me deu nesse dia de hoje. Glória a Deus. Eu queria estar louvando o hino. Louvado seja